Olá, gente, tudo bem? Começa agora o nosso primeiro podcast. Na verdade, não é nem um podcast, vamos dizer assim, é um bate-papo, é um programa de conversa. Fala Pindoretama. E hoje eu estou aqui para começar esse negócio com o pé direito, com a bênção de Deus, né? Para você que está em casa, está no seu trabalho, está em qualquer canto. Então, olha só, nós estamos aqui hoje com uma pessoa ilustre. É verdade, eu vou falar assim carinhosamente. Um amigo nosso, um amigo do nosso podcast, de toda a equipe do Fala Pindoretama, João Marcos Pessoa, né? Conhecido como Pastor João Marcos. Ele é pai de 3 filhos, ele tem 2 netinhos, é casado com a dona Neuza Pessoa, carinhosamente por ele chamarem e outras pessoas, Neuzinha. E hoje ele está aqui junto comigo. E seja bem-vindo, pastor João Marcos. Tudo bem, Molemos, para mim, quero dizer que constitui-se uma imensa alegria. Para nós também, claro, né? Participar do primeiro, né? Na vanguarda aqui do podcast, né? Isso. Quero agradecer o convite que a mim foi feito, né? Com muita alegria, estamos aqui para contribuir, né? Com esse projeto. Creio que vai trazer bênção para a vida das pessoas, que bom, informações, influências boas, né? Então, estamos aqui para ser entrevistado, né? Eu quero agradecer a minha esposa, né? Com certeza. A Neuza, né? Neuza Tavares Pessoa, né? Minha esposa há mais de 30 anos, meus 3 filhos, né? Raquel, Júnior, Rafaela. E os netinhos, não esqueça. Os netinhos, não pode esquecer, Oliver e Luca, Vinícius. Bênção de Deus na minha vida, né? Sou muito grato a Deus pela família que Deus me deu, né? Amém. Então, e a igreja de Pindoretama, não posso esquecer, né? Pois é. Pessoas ilustres de Pindoretama. O senhor é uma das tais. Para quem não conhece o pastor João Marcos ainda, você já está conhecendo, é pastor João Marcos. Atualmente é presidente da Assembleia de Deus Ministério Pindoretama, na cidade de Pindoretama. Mas também, pastor, tem algumas congregações em outros municípios, não é isso? Sim, nós temos 4 congregações dentro do município de Aquiraz, isso, né? No qual Batoque, Martins, Mirador, a Aquiraz, né? Que pertence a Aquiraz, de Caracará. E temos uma congregação no município de Cascavel, que é São José. São José. E as demais... Então são 3 municípios abrangendo 3 municípios, né? A gente hoje aqui não é entrevista, não. É um bate-papo. Pois não. É uma conversa, né, de amigos, né? Já conheço o pastor João Marcos há um bom tempo. Falando nisso, pastor, daqui a pouco a gente vai falar dos nossos patrocinadores. A nossa amiga já está aqui dando uma dica. Mas há quanto tempo em Pindoretama? Já é filho praticamente de Pindoretama. O senhor adotou Pindoretama como uma cidade para morar, né? Também. Foi assim uma grata satisfação, né, e uma alegria termos sido enviados para a cidade de Pindoretama. Certo. Fomos bem acolhidos, né, pela igreja, pela cidade, uma cidade realmente muito aprazível, boa para se morar. E a gente se adaptou perfeitamente a Pindoretama. Já estamos indo para 10 anos, né, que fixamos residência em Pindoretama, né? Chegamos aqui em janeiro de 2014, portanto, em janeiro agora de 2024, a gente completa 10 anos e fixamos residência em Pindoretama. E estamos felizes, né? Nos sentimos muito bem acolhidos. Foi uma alegria, uma excelente... Presente, né? Um grande presente. Família toda do senhor, desculpa, o senhor, pastor João Marcos, adotou Pindoretama como uma cidade, né? Nossa segunda cidade, né? Pois Porque eu sou fortalezense, né? Da Gema. Nasci, né? Me criei lá a vida toda, mas Pindoretama hoje é a nossa segunda cidade, né? Que bom. Eu vou admitir, pessoal de casa, eu tava nervoso, João Marcos aqui junto com a gente, tava bem nervoso, mas depois que a gente chegou aqui, tava montando o estúdio, a gente... fica bem à vontade com o pastor João Marcos. A cidade já conhece o senhor há um bom tempo. 10 anos, não, é um bom tempo já, né? Toda a cidade de Pindoretama, a população já conhece o pastor João Marcos. Como eu estava falando para você de casa, é presidente do Ministério Templo Central, fica aqui no centro, aqui no centro da cidade mesmo. E há 10 anos ele está aqui junto com a gente. Mas começou tudo aonde? A conversa vai começar agora. Antes de ser pastor, profissão,
casamento, né? O pastor, a sua profissão é o quê, pastor? Pronto, eu fui representante comercial muitos anos em Fortaleza, né? Certo. Representando empresas, trabalhei muito no ramo de vendas, né? Inclusive, quando eu vim assumir a igreja de Pindoretama, eu ainda passei 6 meses representando as empresas, eu representava 3 empresas em Fortaleza, porque antes de vir para cá, eu dirigia congregação em Fortaleza, né? Do Tempo Central de Fortaleza. Certo. Inclusive a congregação Jardim Castelão, a congregação que está no nosso coração. Há muitos anos, a nossa história toda ali, depois você vai me permitir No decorrer aqui, mais, não, vai ter muito papo ainda. bate-papo aqui. Mas quando eu vim assumir o campo de Pindoretama, em 2014, nós ainda ficamos 6 meses, né? Assumimos o campo e trabalhando, representando essas empresas em Fortaleza. Então foi assim, a minha vida deu assim uns 180 graus, né? Porque eu passei a ter mais responsabilidade no campo do que dirigir uma congregação só, né? Então, o meu trabalho profissional sempre foi nessa área de representação. Trabalhei muito com vendas, muitos anos, né? Mas também antes eu trabalhei com turismo, trabalhei em uma agência de viagem. Turismo. Foi o meu primeiro emprego, né? Em Fortaleza, eu ainda era de menor, quando eu tive esse primeiro emprego. E aí depois fui transferido para São Paulo, morei em Campinas 2 anos. Passou um tempo lá. Passei 2 anos lá, depois voltei, né? E continuei na área de venda. Infância mesmo foi em Fortaleza? Em Fortaleza. Seus pais são da cidade também? Meu pai é de Fortaleza, natural de Fortaleza, e minha mãe era natural de Tianguá, cidade de Tianguá, Serra da Ibiapaba. Serra da Ibiapaba, né? Grande. Pastor o seu pai é pastor, você estava comunicando, também, né? Pastor João Viana. João Viana. Com certeza ele deve estar assistindo esse podcast. Um abraço, pastor João Viana. Atualmente o pastor João Viana está jubilado. Jubilado? Está jubilado. Mas ele mora em qual cidade? Mora em Trairi. Foi a última igreja que ele pastoreou, foi Trairi. Então, ele pastoreou lá por 14 anos, né? Então, jubilou-se já jubilou-se com 70 e poucos anos e continua residindo lá. Porém, não está mais na frente da igreja. Atuando como pastor, né? Isso. Eu tive a oportunidade de bater um papo com o pastor João Viana e ele é bem aventureiro, né? Ele gosta de esportes radicais, vamos dizer assim. Gostava, acho que agora ele não gosta mais não, porque ele não pode mais. Né? Pular de paraquedas. Mas com 80 anos, ainda voou de parapente com 80 anos. Meu Deus, eu 40, não tenho coragem de pular de uma mangueira. Imagina pular de paraquedas. Não. Mas assim, aí a infância toda ali na cidade de Fortaleza, no bairro Jardim Castelão, isso? Não. Nosso primeiro bairro, que eu me lembro, nós moramos ainda na minha mais tenra infância, foi ali naquela região da Cidade dos Funcionários hoje. Na época não era Cidade dos Funcionários, né? Tinha outros nomes, Estação Alencarina, né? Ali por causa da casa de José de Alencar, né? Depois dali a gente foi morando na Aerolândia. Meu pai foi para outro bairro de Fortaleza, Dias Macedo, aí foi onde começou o ministério dele. Depois ele foi transferido para a Expedicionário, ali, aquele bairro do Grande Montes, e de lá foi para o campo. Então, a minha trajetória, infância, pré-adolescência, juventude, foi entre esses 3 bairros. Desculpe interromper, já pastor o seu pai? No caso, ele já era pastor. Meu pai já pastor. Né? Filho de pastor já. Sempre acompanhando, né? Então, a minha vida mesmo, sempre foi dentro de Fortaleza. Passei 2 anos morando em Campinas, depois retornei, casamos, né? Minha esposa, e voltamos a residir em Fortaleza. Só saímos de Fortaleza para vir residir em 2014 em Pindoretama. 2014. Me conta, vamos antecipar logo a história aqui. Como é que foi chegar na cidade nova? Como é que foi para a família? Porque o senhor já era acostumado, filho de pastor, a sempre estar mudando um pouquinho de região, né? E para a família, para sua esposa e os 3 filhos, né? Como é que foi isso aí? Essa mudança? Irmão Lemos, assim, toda mudança, ela gera muitas expectativas, né? Com certeza. Desconfortos, né? Em dado momento, que são mudanças, né? Então, a minha vinda para Pindoretama, nós que
trabalhamos muito a questão da fé. Sabemos que a vida da gente, ela tem um diretor. Deus, ele é aquele que governa todas as coisas. Então, nós, como pessoas que trabalhamos a questão espiritual, como pastor, a gente sabe que a vida da gente é dirigida por Deus. Então, quando foi para mim vir para Pindoretama, Deus já tinha me falado que eu iria sair, porém não sabia para onde eu ia sair de Fortaleza, mas que eu já havia falado comigo através de um pastor que veio visitar a congregação de Jardim Castelão, pastor até de Manaus, ele, que era a região do Amazonas, nunca tinha me visto, eu também a ele. Então Deus usou ele dizendo que eu iria assumir uma cadeira e iria sair, né, uma outra realidade iria se apresentar. Tanto que quando eu fui surpreendido, né, pela nossa convenção com o envio para Pindoretama, para mim foi uma grande surpresa, assim, porque eu não sabia para onde era. Sabia que eu iria sair, mas não sabia para onde. Porém, o que a gente vê é que quando Deus está à frente, as coisas vão tomando seu lugar, vão se acomodando. Isso mesmo. Então, chegar em Pindoretama é uma cidade que eu não tinha afinidade, não conhecia as pessoas, né? Então, foi tudo muito novo. Porém, o Deus que envia, ele é o Deus que cuida. Então, Deus se encarregou de ir trabalhando e a gente vai trabalhando com o povo, convivendo, né? E acabamos hoje estando tão bem acomodados, né, dentro da cidade de Pindoretama, e tão bem recebidos, e tão bem cuidados e tratados, que parece que a gente nasceu em Pindoretama e é filho de Pindoretama já. Se sente tão de Pindoretama, né? Se sente muito bem, sabe? É aquelas coisas de Deus, sabe? Que só vai entender quem realmente Com certeza conhece. Como pastor na cidade de Pindoretama, pastor João Marcos, como é que é o convívio? Claro que hoje a igreja está muito ligada com assuntos externos. Política, sociedade, num todo, cultura, né? Mas como sociedade num todo, dentro de Pindoretama, como é que o pastor João Marcos é visto na área da política? Porque realmente é um assunto interessante, né? Porque assim, o meu chamado é para cuidar de pessoas, né? A minha área de atuação é muito na área questões espirituais. Certo. Tratar muito a questão da alma das pessoas. Quanto às demais áreas, como a política, a cultura, claro que a gente acaba, de alguma forma, transitando, né? Porém, o chamado na minha vida é um chamado pastoral. Mas a gente sabe que a política, ela está em todas as áreas da nossa vida. Em tudo. Mas, assim, eu quero dizer que hoje eu transito muito bem dentro do poder constituído do nosso município, né? Seja as autoridades constituídas, que a gente sabe que nenhuma autoridade ela existe se não for constituída por Deus. Nossas autoridades políticas, né? Sejam prefeitos, seja dentro do próprio parlamento, a gente transita bem, tem um bom relacionamento com o nosso atual prefeito, né? E graças a Deus a gente não tem tido dificuldade, pelo contrário, a gente tem trabalhado numa parceria. A própria Bíblia nos ensina a orar pelas nossas autoridades. Com certeza, é verdade. Então, esse é o meu papel. Eu não atuo na militância política, porque a minha área é a questão pastoral da igreja. Mas a gente, quando procurado, uma palavra, né, um conselho, me ouvir, então a gente, sem nenhuma dificuldade, graças a Deus, a gente tem bom relacionamento com o poder político, né? A área da cultura também, a gente tem relacionamento com o próprio secretário da cultura do nosso município, já trabalhamos a questão agora recente, né? Ano passado, né, que foi o Dia do Evangélico, né, que a gente trabalhou junto com o secretário de cultura, né, que toda essa organização foi um grande evento, marcou o município, nosso município. Então a gente transita bem, Que sem bom, nenhuma né? dificuldade. É tudo de bom, né?
E assim, são 14 igrejas, 13... São 12 12, perdão. congregações e mais a sede, né? Onde é que se todos localiza são a sede? Na cidade de Pindoretama? Marechal Castelo Branco, Uhum. 1111, né? Ali fica em frente o SAAI, né? Sai. O órgão que cuida do Pronto, distribui água. interessante assim, porque hoje em dia, né, pastor João Marcos, existe uma dificuldade muito grande das pessoas, acho que é por conta do costume da gente muitas vezes não falar certos assuntos dentro da casa do Senhor, não é verdade? Uhum. Vamos lá, a família, existe um tratamento, a gente sabe que hoje a família tem sido bombardeada, né? Vamos entrar nesse assunto agora, né? Com as mídias sociais, a TV, diversas áreas têm atacado a família. Como é que a igreja tem tratado esse assunto da família dentro dessa sociedade de Pindoretama? Lemos, a gente sabe, até porque nós temos a Bíblia como nosso manual, né? Eu estou falando aqui como pastor, a Bíblia para nós, ela é a palavra de Deus, ela é a infalível, a inerrante palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você vai ver que a família ela ocupa um papel primordial no plano de Deus. Porque a família não é uma instituição criada por homens, por imaginação de homens. A família ela foi criada por Deus, estabelecida por Deus através da união, né, do homem e da mulher, criado por Deus. É isso que nós cremos. E aí vem a família, né, a prole, os filhos. Então, a igreja ela tem um papel muito importante nessa questão, porque os nossos princípios e valores estão estabelecidos na palavra. Então, a igreja ela tem um papel de orientar, de ensinar. Ela é uma parceira da própria família. A igreja ela cumpre esse papel. Porque a responsabilidade principal é dos pais na questão da criação da sua família. Então, a igreja entra como uma parceira na orientação, através dos princípios bíblicos, né? Então, a história da família, a Bíblia é um livro que mostra de uma maneira bem clara qual é o projeto, qual é o plano de Deus para a família. E é a célula máter. Todas as demais instituições se originam da família. Então, você vê, nós estamos aqui, nós somos oriundos de onde? A família. Da família. Famílias diferentes, né? Uhum. Pessoas diferentes estamos aqui. Então, a igreja, ela cumpre esse papel, o desafio existe, nós vivemos um mundo de realidades distintas, bem diferentes, né? Respeitamos quem pensa diferente, porém, nós não somos obrigados a concordar, né, com tudo, né? Nós temos nossos princípios, nossos valores, que são os que estão estabelecidos na Bíblia, e assim a gente procura viver. Porém, nós não discriminamos ninguém, podemos não concordar, mas jamais vamos tratar essa pessoa diferente, seja quem for. Porque hoje em dia, infelizmente, o que você fala nas redes sociais parece que o povo não aceita muito, né? Não é você aceitar, é respeitar, na verdade, né? A gente tem que conviver em sociedade, né? Respeitando os direitos. Com essas tão grandes diferenças que inventar que tem hoje, né? Muitas diferenças. Porém, nós não podemos, assim, os direitos, as pessoas têm seus direitos, de suas escolhas, e a gente respeita os direitos que as pessoas têm de fazer suas escolhas, mas nós não somos obrigados a concordar. Como também as pessoas não são obrigadas a concordar conosco. Pois é. É dessa forma. Me veio aqui na mente agora, pastor João Marcos, voltando um pouquinho atrás aqui da sua infância. Como é que era o pastor João Marcos infância? Bateu uma curiosidade agora. Rapaz, o pastor João Marcos na brincalhão demais. Era meio, como costuma dizer, era meio traquinho, né? Aquela criança cheia de saúde. E deu um pouquinho de trabalho aos pais, porque toda a questão da educação, né? Os pais tiveram o trabalho para educar, ensinar, disciplinar, né? E criança sadia é criança que brinca muito, né? É verdade. Então, foi uma infância muito, muito boa, bem vivida, né? Certo. Sempre os pais ali presentes. Na minha geração, os pais eram mais disciplinadores, né? Porém, eu guardo excelentes recordações e lembranças. Hoje o meu pai ainda vive, minha mãe
já está com o Saudosa Senhor, né? memória. Já não está mais conosco, mas as recordações são as melhores possíveis, e foram excelentes pais. Na época, como criança, quando eles me corrigiam, eu não entendia, né? E não gostava. Porém, depois que a gente vai chegando à maturidade, a gente agradece a Deus os pais que tivemos. Especialmente falando de mim, eu agradeço muito a Deus, porque eu era uma criança meio impulsiva, né? Uhum. Se eu fosse contar para você aqui detalhes do que eu fazia, não é nem bom. É muita coisa. Para não ficar. A pessoa, rapaz, se o pastor fez isso, e que eu Não, fazer? mas Então, Pastor João Viana teve foi quantos filhos ele e a esposa? 7. Criaram quantos? 7 7? filhos. 7 filhos. Eram 4 homens e 3 mulheres. Fora o senhor, pastor, tem algum outro filho do João Viana que é pastor? Tem. Tem o meu pastor Sérgio Paulo Pessoa. Ele é pastor na cidade de Trairi, Tempo Central de Trairi. Com certeza também está assistindo esse podcast agora. Verdade. Na cidade de Trairi, que o seu pai está lá hoje também, né? Meu pai hoje é jubilado e mora lá. E não mais nenhum outro? Só os dois. Pronto. Eu não esqueci de perguntar o nome da sua mãe. Como? É a irmã Raimunda Pessoa, o nome dela, mas era conhecido carinhosamente como Irmã Dica. Irmã Dica. Irmã Dica. Olha Sempre só. teve um apelido de infância e que ela levou para toda a vida. E tinha muita dificuldade naquela época, pastor? Porque hoje em dia a facilidade do carro, da internet, do telefone, como é que era naquela A época? vida naquela época era tudo mais difícil. Uhum. Os desafios eram grandes a eles. Mas é aquela coisa, né? As dificuldades, elas existem para nos fazer mais fortes, mais resistentes, né? As dificuldades não é para nos destruir. É que eu posso recordar de meus pais as dificuldades que eles tiveram para criar 7 filhos, ajudou. Foram grandes, porém criou com a bênção de Deus todos os 7. Todos os 7. Todos os 7. Né? E são pessoas de bem, né? Nenhum entrou por um caminho tortuoso, né? Que bom, cidadãos, né? Isso aí é onde está a diferença da criação dentro da palavra de Deus, né? Faz toda uma diferença. Faz toda uma diferença. Muito importante. Até porque é uma recomendação bíblica, né? Que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Se todas as famílias ouvissem isso e praticassem, seria nós teríamos um mundo melhor. Um mundo melhor, né? Porque a gente vê hoje, você falou há pouco, dos desafios que a família enfrenta hoje, né? Que as famílias enfrentam hoje. Então a gente vê que hoje a família é a instituição mais atacada hoje dentro da nossa sociedade. Então a desconstrução familiar é muito forte. Há todo um investimento tentando desconstruir aquilo que foi estabelecido por Deus, a questão da família. Então, se a família ela é desestruturada, automaticamente a sociedade vai sofrer as consequências. É o que nós estamos vendo hoje. Os descaminhos que nós estamos vendo hoje na sociedade é resultado de famílias desestruturadas. Né? Então, aí o que acontece? Às vezes o poder público, as autoridades procuram correr atrás dos efeitos, né? Investe milhões tentando resolver problema e não trata a causa, porque a causa está onde? Lá na família. Existia uma frase antiga, Lemos, que a gente ouvia dos mais velhos nossos, né? As pessoas mais experientes, eles diziam assim, tinha uma frase que dizia assim, costume de casa vai à praça. A gente ouviu muito essa frase. Né? Verdade. Então, a pessoa ela vai ser, na sociedade, reflexo da sua casa. Por isso, a igreja ela tem um papel muito importante, né, na ajuda das famílias, né, nessa questão familiar. Então, os desafios são grandes. Então, você falou a questão dos meus pais. Né? As dificuldades que eles tiveram foram enormes. Porém, eles entregaram para a sociedade uma família que tinha referenciais. E isso é fundamental para hoje. Nós temos, por exemplo, nossa cidade de Pindoretama, uma cidade muito boa para se morar. Mas como ela seria muito melhor se
as famílias se Pois é. cuidassem mais, os pais, né? O próprio respeito, né? A questão dos pais serem exemplo para seus filhos, né? Com certeza a nossa sociedade seria muito melhor, né? Para se viver. Haveria menos violência e uma série de outras coisas deixariam de existir, porque uma família unida, uma família com valores e princípios, com certeza quem vai ganhar é a sociedade. Verdade, verdade, pastor. E tudo isso que a gente está vendo hoje, como o senhor está falando, é o reflexo lá de trás, né? Do que da estrutura da família, né, quebrada. E eu vejo assim, eu hoje em dia vejo tudo isso. Eu já vi muita coisa, já com a idade que eu tenho, claro, um pouco mais novo que o senhor, mas já tenho visto muita coisa. E o senhor há de admitir que as redes sociais, ela tem dificultado muito isso, porque uma coisa é o seguinte, pastor, deixa eu falar aqui pro senhor. Eu tenho netinho, né? Netos. Sim, Eu tenho sobrinhos, tenho 2 sobrinhos, eu e minha esposa. Não temos filhos ainda, mas vamos ver se o senhor está abençoando. Mas a criançada de hoje em dia, quem educa não é mais os pais. É o celular, é a rede social, né? Eu digo isso por experiência própria, porque eu já tenho visto muito isso. E como é que tem sido isso mesmo, essa situação toda? Aí a gente volta para a causa. Pois Né? é. Porque a questão, as outras coisas são efeitos. Porque é o seguinte, o problema não é a rede social. A internet não é o problema, pelo contrário. Tudo isso aí veio melhorar muito a vida da gente. E melhorou em muitos aspectos. É o próximo Hoje a assunto. tecnologia ajudou muito. Então, onde é que está o problema? O ser humano. O problema é o ser humano. Não é a internet, não é as mídias sociais, não. É o ser humano. Porque no momento em que um pai e uma mãe se omite dos seus deveres como pai, de educar seus filhos, de serem presentes na vida deles, de serem referências, o que vai acontecer? Essa criança ela vai ser influenciada por outras coisas ou até outras pessoas. Mas isso só vai acontecer por causa do vácuo que os pais deixam. E você sabe, Lemos, que educar dá trabalho. Educar exige dedicação, exige esforço. Não é fácil educar, mas é prazeroso. O resultado é excelente. O que acontece hoje? Tem muitas crianças que são colocadas no mundo e de pais que não pensam no que eles estão fazendo. Não pensam. Você colocar um ser humano no mundo é uma responsabilidade muito grande. Então, e aí vem a questão da estrutura familiar. O que a gente vê muito hoje? Filhos de pais solteiros, filhos criados, a ausência do pai, quando é a ausência do pai, a ausência da mãe também. Então, isso vai ter consequência. Aí o que acontece? É muito simples. O menino se acalmar, deixar de dar trabalho, entrega o celular na mão dele. Aí o menino vai brincar, se entreter, com tanta coisa, né? Só que ele está recebendo influência. Então, onde é que está o erro? Nos pais, na família. A educação dos pais. Não é a questão da internet, da rede social. A rede social tem muita coisa boa, tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa boa. Então, quem é que vai fazer as escolhas? Agora, uma criança sabe fazer escolha? Não sabe fazer escolha, não tem a maturidade. Então, para isso existem os pais. Agora, se esses pais não cumprem os seus deveres e papéis, então a consequência vai vir, porque a criança ela não tem o entendimento que o adulto tem. E aí abriu e passa assim. E nem todos os adultos têm ainda entendimento. O negócio tá difícil, né? Mas não é impossível à luz da Bíblia. Pastor, vamos lá. E nessa pandemia que aconteceu aí, que nós estamos passando por ela ainda, bem dizer, né? Como é que foi esses 2, 3 anos atrás aí? A igreja, como é que a igreja se comportou? Como é que foi esse processo de adaptação para as redes sociais também? Começou a surgir lives, né? Os cultos se tornaram online. Como é que a igreja se comportou com tudo isso? Tudo foi muito novo, né? Essa pandemia ela veio mexer o mundo inteiro. Mexeu com a vida de muita gente.
muitas pessoas foram, né? Não resistiram, foi algo bem novo, bem difícil. Né? Para a igreja também não foi diferente, né? A igreja ela teve que se reinventar, né? Porque nós nunca tínhamos passado por a experiência de proibição de se reunir, Pois é. de cultos, né? Aí vem os decretos para todo mundo. E aí vem a importância das redes sociais. Pois é. Como ela foi útil, como ela ajudou pessoas todas isoladas em casa, todo mundo com medo, né? Ninguém podia dar um espirro perto do outro que o pessoal saía correndo. Foi um negócio bem complexo. Então, assim, foi algo bem complicado, porém que nos trouxe muitos ensinos, muitos ensinamentos. Muitas coisas mudaram depois dessa pandemia. Então, até essa questão de saber, de usar a rede social para ajudar pessoas, ministrar uma palavra, que as pessoas precisavam ouvir uma palavra, porque era tanta notícia de ruim, era tanta notícia de morte, Verdade. e aí você levar uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Então, as redes sociais foram muito úteis nesse processo, e a igreja teve que abraçar essa nova realidade, né? Pois é. Teve que se adaptar à questão da tecnologia. A né? pergunta é, como é que foi o senhor estar dentro da igreja sem ninguém, só uma câmera na frente do senhor ali? Porque deve que ser assim, né? Bem complicado. A igreja lotada um dia... Foi algo assim muito, muito diferente. Bem desafiador, né? Até porque nós como pastores, né, não éramos muitos afeitos a câmeras, né? Microfone, tudo bem, né? mas câmeras, tá? Só aquela máquina ali filmando e tudo. Então foi tudo muito novo. Mas Deus teve misericórdia, deu graça, a gente passou, né? Pois estamos aqui, ficou para a história, né? Mas foi algo muito novo, mas tivemos muitos resultados, muitas pessoas foram alcançadas e ouviram a palavra de Deus. Isso fez a diferença. A própria ciência hoje comprova a importância da fé na vida das pessoas. Quem tem fé supera com mais facilidade todas as dificuldades da vida. Já diz a psicóloga Marlene, já falou já isso, a psicóloga. Eu vou trazer ela aqui qualquer dia desse também. Muito importante trazer. Traga aí a psicóloga Marlene. Pois é, gente, quero falar para você dos nossos patrocinadores, pessoal que tem ajudado a gente e tem confiado e acreditado nessa ideia junto com a gente. Quero agradecer aqui, olha só, ao estúdio JRnet, esse estúdio maravilhoso que você está vendo aqui, pastor, faz parte do grupo JRnet, né? Um abraço para o nosso amigo Afonso, Francisco Afonso, conhecido carinhosamente como Júnior. Quero também mandar um abraço para toda a equipe JRnet, todo o grupo JRnet, olha, a JR Solar, JR Telefonia, JR Segurança e a JRnet. Tem nos ajudado muito aqui. 100% fibra ótica, tá passando aqui agora no vídeo o telefone deles, entre em contato e você vai ver os melhores planos de internet da cidade de Pindoretama. Além do mais, atende Cascavel, Beberibe e uma parte do Aquiraz também. Aquiraz eles atendem. Então, gente, tá passando o telefone aí mais uma vez, o Instagram deles também aqui embaixo, então aproveita, já liga logo. Quero também mandar um abraço para a agência Arte Design, que tem nos ajudando aqui, olha, essas canecas maravilhosas, esse design aqui é deles, pastor. Bom demais. O design aqui, olha. O design aqui da logo do podcast também. Quer contratar também o pacote? Quer contratar o serviço Arte Design? Aqui embaixo tá passando também o Instagram e o telefone deles. Entra lá. Vamos lá. E também quero mandar um abraço para a Gráfica Rivelli. Gente, essa Gráfica Rivelli em Pindoretama. Nossa amiga Rívia e a Gisele, né? As
proprietários da Gráfica Rivelli. Mandar um abraço para vocês. Muito obrigado pela confiança também. Lembrando mais vocês, as canecas personalizadas da Gráfica Rivelli, camisetas, blusas, bonés. Gente, é um leque de produtos da Gráfica Rivelli. Entra aí também no Instagram deles e confere lá também. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais do pessoal que está nos ajudando aqui. Você agora que quer ajudar o nosso Fala Pindoretama, você que acredita, né, no empreendimento legal, podcast show de bola, você quer anunciar? Tá passando também aqui embaixo agora. Olha só, anota esse telefone aí agora. Entre em contato pelo WhatsApp 85986791057, tá ok? Tá aparecendo aqui na tela o QR Code também. Escaneia, você vai entrar lá e entre em contato com eles, com o pessoal aqui da Fala Pindoretama. Gente, assuntos são variados, viu? Aqui vai ter muito assunto bom. Fica ligado nas nossas redes sociais, no nosso YouTube também tá passando aqui. Dá aquele like, o joinha, segue a gente lá, né? Clica lá no sininho das notificações e participa com a gente. Vamos lá, gente. Vamos falar mais, pastor. Tem mais assunto pela frente. Já falamos de um pouco de política, da sociedade, de família, da sua vida, da infância, um pouquinho pai, mãe, família. E a vinda para Pindoretama. A vinda para chegada. Vinda para Pindoretama, mas são 3 filhos. A irmã Neuza Tavares, né? Neuza. Me conta aqui, como é que foi isso? Como é que foi essa história? A história da irmã Neuza, o encontro com a irmã Neuza, é aquela coisa que acontece com todos nós que fomos jovens, né? A gente já não é tanto, né? Na igreja, né? Onde é que a gente vai encontrar as pessoas, né, que futuramente vão ser esposas? Onde é que o jovem encontra? Na igreja. Então, o meu pai foi pastorear a cidade de Brejo Santo, a igreja em Brejo Santo, região do Cariri. Brejo Santo já é quase na divisa de Pernambuco. Longe, meu amigo, mais de 500 quilômetros. E às vezes eu brinco lá em casa e digo, meu Deus, tanta jovem em Fortaleza, eu fui buscar lá no Cariri. Que é isso, irmão? Mas foi assim, o papai foi assumir a igreja, ela era jovem lá da igreja, atuante, né? Era música, né? Tocava guitarra, sempre gostou de tocar guitarra na igreja. Então, foi lá que a gente se conheceu. E depois de uns anos que meu pai era pastor em Brejo Santo, aí nós começamos a namorar. E interessante que quando a gente começou o namoro, eu fui trabalhar em Campinas, São Paulo. Naquele período, foi 1989. E eu trabalhei lá até 91. Foi quando voltei só em 91. E ela me esperou. E quando eu voltei, aí foi para noivar e casar. Decidido. E aí decidido. Casamos em 91, esse mesmo ano, né? E já em 92 já veio a Raquel, a primeira filha, né? Veio a primeira filha. Foi bênção de Deus na nossa vida. Depois, em 93, aí veio o Júnior. Foram 2 filhos, um já pertinho do outro, né? E já a terceira, a Rafaela, só veio em 2000. Na virada, foi. Já bem depois aí veio a Rafaela, que é bênção de Deus também, nossa filha caçula, né? E foi assim, é a nossa história, o nosso começo, né? Na vida de família, né? Todos casados? Todos casados, né? Graças a Deus, bem casados, só nos trazem alegria, né? 2 netinhos, né? O Oliver e o Lucas, que são bênção de Deus na minha vida. Eu sou aquele avô bem babão mesmo, né? Dá para perceber, né? Se procurar alguma foto no seu Instagram, tá lá. O Oliver, é capaz de achar umas centenas. Tem os avós, né? Nunca mais, né? É demais. É porque os pais, eles têm muita preocupação de educar, de tudo, né? É uma responsabilidade bem maior. Já o avô, ele já não tem essa preocupação. O avô é mais para curtir os netos, né?
Principalmente quando os netos vêm de um casamento bem estruturado, os pais cuidam, né? E os avós só têm cuidado para não estragar, né? A educação dos pais. Pois é, pastor, irmã Neuza Tavares, instrumentista da igreja, e algum filho também foi nessa abordagem de música? Rapaz, os meninos até tentaram, mas não prosseguiram, não perseveraram, não. Até ela tentou me ensinar, Aham. né? Tocar violão. Quando a gente comecei a namorar com ela, né? Eu queria Aí conquistar o tinha um senhor. violão, né? Aí, vamos lá para você aprender aqui. Aí eu até que comecei, mas meu irmão, não perseverei, não. Pessoal, parece que o meu dom é outro. A A minha palavra. área é outra. Eu vou dedicar. E algum dos filhos também já aderiu à palavra, pregador, ministério da palavra? Não, o único filho, né? Que é o Júnior, né? Não, ele não se dedicou a essa questão da ministração da palavra, né? Inclusive, ele está fazendo teologia, né? Está fazendo bacharelado em teologia. A Raquel, ela já gosta mais de palestra. A Inclusive, mais velha, né? A mais velha. Ela teve agora em Pindoretama dando uma palestra para um evento de senhoras, né? Que eu recebi os comentários. Só eram mulheres, eu não podia participar. Mas os comentários que chegou a mim foram os melhores, né? Olha aí, que bom. Né? Que eles são muito bem. Inclusive, disseram que querem ela de novo ministrando. E ela, Bom. a Raquel tem esse talento, né? Para essa questão de palestra, de palavras para as senhoras. Até porque ela, desde a infância, ela sempre foi muito envolvida com a questão do ensino. Na escola bíblica dominical, ela sempre participou, né? Sempre até ajudando na questão de lecionar a sala de crianças, né? A Rafaela já veio trazer palestras aqui em eventos aqui no campo, mas mais na área dela, específica, na área de saúde, inclusive junto com a psicóloga Marlene, né? Ela na área da nutrição, né? Que é a área dela, a especialidade dela, e deu palestra para as irmãs sobre o cuidado com a saúde, né? Essa questão da alimentação. Mas a questão ministerial mesmo, só eu mesmo. Só o senhor, por enquanto. Só eu mesmo, por enquanto. A não sei que venha o neto. Quem sabe? Chamado o aí. Oliver, não? Ou como é o nome do outro? Luca. O Lucas. Estão assistindo também aqui o vovô, aqui no podcast Fala Pindoretama. Nós estamos aqui hoje com ele, João Marcos Pessoa. Pastor João Marcos. Há quanto tempo, pastor, já? Não perguntei isso ainda. Assim, na ação pastoral, porque eu comecei a trabalhar na ação pastoral em 2001, quando assumi a congregação do Jardim Castelão, fiquei lá até 2014, né? Aí de 2014 eu vim para cá e estou até hoje. Então, coloca aí 2001, são 13 anos e alguns meses lá em Fortaleza, dirigindo o Jardim Castelão. Já estou indo para 10 anos aqui em Pindoretama. Então, bote aí mais de 20 anos aí, né? De ação pastoral, né? Para quem já conhece o pastor João Marcos, sabe que ele gosta de construir, né? Tem um talento para essa área de administrar, de saber remanejar as verbas da igreja para fazer construção. Eu lembro que nós fomos um tempo desse atrás, lá no Jardim Castelão, que o senhor deixou lá, a igreja, né? A estrutura da igreja bem grande, né? Muito bom. Boa demais, né? A igreja em si. Boa. Só que lá em Fortaleza era assim, eu, claro, participei de todo o projeto, desde o início, falei para o engenheiro, porque a igreja de Fortaleza ela tem uma equipe de construção, tem engenheiro, mestre de obra e tudo, pela estrutura da igreja que é bem maior. Só que quando eles foram, o engenheiro também era muito meu amigo, né? Então eu disse para ele como era que eu pensava a igreja, né? O púlpito e tal. E aí ele realmente seguiu essa minha ideia e ficou aquela estrutura lá, né? Uma estrutura muito boa, uma das congregações com a melhor estrutura de Fortaleza é o Jardim Castelão ainda, né? Ela foi inaugurada em 2013. 2013. Aproximadamente um ano depois da inauguração dela, aí Deus me envia para Pindoretama. Então eu ainda fiquei um ano na frente da igreja. Participei de todo o processo, né, de construção, demolição,
Aí com um ano, não mais do que isso, um ano depois da inauguração do templo, aí o nosso Deus, que é quem manda e a gente obedece, aí me envia para Pindoretama. Eu já tô imaginando aqui, você que está assistindo, pessoal de casa, você que é membro da Igreja Templo Central, você deve estar imaginando aí, quando o pastor construir a nova sede, que tem um projeto aí grande, eu espero que Deus continue com ele ali aqui no campo de Pitada. Calma, gente, calma, que é isso. Então, pastor, e assim, em relação ao ministério no todo, voltando agora para Ceará, estado do Ceará, Certo. o senhor ministerialmente dentro como é que chama? Da cúpula do Tempo Central. Tempo Central, do Ministério, o Ministério Tempo Central. Central Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central. Sim. Sempre foi a minha igreja. Pronto, mas assim, o seu dentro, qual o seu cargo hoje dentro do Ministério? Dentro da estrutura eclesiástica da nossa convenção, eu sou pastor-presidente do campo de Pindoretama hoje, como uma igreja autonomizada. Até agora, a convenção que aconteceu no mês de abril desse ano, eu era também secretário adjunto da SEMADEC, que é a Secretaria de Missão da nossa convenção. Foram mais de 10 anos como secretário adjunto. Mas, em virtude da muita ocupação do campo, eu pedi a minha substituição. O senhor mesmo pediu? Pedi. Ao presidente da convenção, porque era um cargo de confiança do presidente, e ao meu amigo, pastor Walter Silveira, que é o secretário executivo. E ele entendeu, aceitou, só me pediu, tudo bem, você vai sair da secretaria, deixar de ser secretário adjunto, mas eu quero que você fique no Conselho de Missões. Aí tudo bem, então fui empossado, indicado nessa convenção, fiquei no Conselho de Missão. O presidente do Conselho de Missão da nossa convenção é o pastor de Paulo, e eu fiquei como um dos conselheiros, fiquei na Secretaria de Missão. E o presidente da convenção me nomeou também para ficar no Conselho de Ética e Decoro Ministerial. Aí o conselho são apenas 5 pastores que fazem parte, que trata de todas as questões, processos administrativos da convenção. Área administrativa da igreja. Então, hoje eu sou pastor-presidente da igreja de Pindoretama, estou no Conselho de Ética da Convenção e também no Conselho de Missão. Então, a responsabilidade, eu posso dizer assim, não sei se diminuiu ou aumentou. Eu acho que não diminuiu. Acho que não diminuiu, não. Então, deixa eu recapitular aqui. Esposo, pai, avô, secretário adjunto já foi, no caso, agora para Conselho de Missão. Conselho de Missão e Conselho de Ética e Decoro Ministerial. Como é que é tudo isso? São muitas responsabilidades. Sim. Porém, Deus dá graça, Na verdade, se a gente for pensar muito no tamanho da responsabilidade, a preocupação aumenta. A gente não confia, nunca devemos confiar em nós mesmos, A nossa confiança está em Deus. Se Deus direcionou os nossos líderes, para nos colocar em determinada posição, o que nós entendemos? Que foi Deus que dirigiu eles. Então, cabe a nós obedecermos o chamado, confiando em Deus, na sua misericórdia, e Deus vai capacitando, e a gente vai trabalhando para o Senhor, e ainda tem mais, não é de qualquer jeito, O Salmo 100, o versículo 2, diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Sempre. Não tem esse negócio de querer servir a Deus se lamentando, nem se vitimizando por alguma coisa. A palavra de Deus ensina a gente a servir a Deus com alegria. Realmente é uma honra para nós, homens, servir ao reino de Deus. Então, é com prazer que nós estamos com essas responsabilidades dentro da estrutura eclesiástica, organizacional do nosso ministério, Tempo Central, que como você sabe, o maior ministério do estado do Ceará, a maior convenção, a maior igreja,
Até porque ela é a pioneira, né? Uhum. A nossa igreja hoje, ela tem 109 anos, né? 109 De anos. 109 anos de fundação, né? Ela chegou aqui em 900, aqui no Ceará, em 914. 914. 19... Não, 1914, 1914. No estado do no Ceará. estado do Ceará. E em 2014 ela fez 100 anos. Que teve um evento Teve o centenário. no Castelão, né? Castelão. Na Arena Foi, Castelão. foi exatamente do ano que eu cheguei em Pindoretama. A gente até foi nesse evento. Então, assim, é toda uma estrutura muito grande. A igreja cresceu muito. Você tem uma ideia? Nós somos hoje, o Ministério Tempo Central, Certo. nós somos mais de 1.200 ministros do Evangelho, entre evangelista e pastor. No estado do Ceará. No estado do Ceará, mais de 1.200. Existe igrejas fora do estado do Ceará, Templo Central? Não, não ligado à nossa convenção, não. Como a nossa convenção é estadual, então todas as nossas igrejas, nossos campos eclesiásticos é dentro do estado do Ceará. E são mais de 1.000 e... São mais de 1.200 ministros. Campos eclesiásticos são mais de 400. Mais de 400. Só que existe campos eclesiásticos que tem mais de 200 congregações, como é a igreja de Fortaleza. Nós temos campos eclesiásticos que tem 60 congregações, 70. É muita coisa. É gigante, né? Então, você diz assim, são mais de 400 campos. Mas quando você vai somar o número de igrejas e templos, vai para mais de 5.000. Mais de 5.000. Mais de 5.000 templos, né? É bem certo que houve um crescimento populacional do povo cristão dentro da igreja Templo Central nesse período da pandemia? O povo houve crescimento. Houve crescimento. O povo buscou mais Deus. Buscou. É porque assim, irmão Lemos, o ser humano, quando ele se vê diante de situações tão desafiadoras como foi a pandemia, então o ser humano ele busca esperança em algo. E muitas pessoas têm que recorreram a Deus. Foram buscar em Deus. Né? As pessoas viram a complexidade que foi o período de pandemia. A gente viu aquelas imagens, aquelas cenas. Aquilo mexeu com o psicológico de muita gente. Ainda hoje tem gente sendo tratado psicologicamente em virtude de as síndromes, né, que surgiram, pânico, muitos problemas, essa coisa, né? Muitos problemas. Então, a igreja, ela é muito importante na hora dessa, dá um amparo espiritual às pessoas. Então, o ser humano, ele é formado, a gente estuda na teologia, é a tricotomia, né? Ele é corpo, alma e espírito. Então, as pessoas não têm só o corpo, eles têm uma alma e um espírito. E a gente, essas questões espirituais, é com coisas espirituais. Então, tem que buscar. E assim, não estou aqui desconsiderando nenhum ministério, claro, óbvio, não é o meu papel. Sim. Mas o Templo Central, o Ministério do Templo Central tem um respaldo muito grande no estado do Ceará, né? Sim. Tem um respeito, né? Pela história, né? Também. Pela história. Porque tudo tem uma história, né? Por exemplo, eu sou neto de pioneiros do ministério. O meu avô, ele era presbítero da igreja em Tianguá. Eu sou neto de obreiro, né? Sou filho de obreiro. E hoje, pela misericórdia de Deus, sou um obreiro da casa do Senhor. Então, tem toda uma história. Toda história. Então, assim, o Tempo Central, a história da nossa igreja é uma história muito bonita, muito bela. Quantos homens de Deus passaram, alguns já estão na eternidade, mas que escreveram a história dessa igreja, né? Homens de Deus, como no nosso município de Pindoretama, o primeiro pastor do campo de Pindoretama, depois de ser emancipado, foi o pastor Antônio Cesário de Mello. Quem não lembra do pastor Antônio Cesário? Eu tive o privilégio de conhecer ele, de conviver com ele cerca de 2 anos ainda, né? Ainda chegou a viajar comigo algumas vezes, né? Então conversei muito com ele nessas viagens, ouvindo a história dele. A história de um homem que deixou um legado, né? E pastor Raimundo Freire de Alencar, né? Ainda está conosco, mas bem idoso, né? Com mais de 90 anos. Também ouvi muita história do pastor Raimundo Freire. E o mais interessante é que o pastor Raimundo Freire de Alencar foi meu pastor quando eu tinha 6 anos de idade. Sério? 6 anos de idade.
lá na congregação da Aerolândia, em Fortaleza. Ele era o dirigente da congregação, eu tinha 6 anos. E eu me lembro dele no púlpito da igreja. Quando eu venho para Pindoretama em 2014, quem é que eu encontro em Pindoretama? Pastor Raimundo Freire de Alencar. E eu tinha muito prazer em dizer isso. Esse aqui foi meu pastor. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou o pastor dele. Agora você imagina, olha as coisas de Deus. Onde é que o pastor Raimundo Freire passou na mente dele com uma criança de 6 anos, que ele foi pastor, um dia seria pastor dele? É forte, isso aí é muito forte. Só Deus faz essas coisas, né? Mas aí a gente vê, irmão, lembra aí, eu volto, a importância da criação dos filhos, né? Da família. Voltando para um assunto mais... Voltando para a questão... Importante, né? A célula máter, a família, não é verdade? Então são histórias belíssimas. Então, a história da nossa igreja, olha o tamanho que é. É impossível a gente conseguir lembrar de tudo. Como era o nome da irmã que veio... A história conta, né? A irmã Maria... Maria de Nazaré, que foi quem trouxe o evangelho da chama pentecostal lá de Belém. De Belém do Pará. De Belém do Pará para cá. E é cearense. Irmã Maria de Nazaré. Qual a cidade dela? Ela veio para hoje Itapajé, a cidade de Itapajé. Foi lá onde começou a Assembleia de Deus, o Ministério do Templo Central, no Ceará. Ainda tem a igreja lá ainda? Tem o templo lá na Fazenda Lagoinha, lá no município de Itapajé. Eu estive lá já. Já fui ver lá. Claro, o templo teve algumas reformas, mas o local onde foi construído o primeiro templo da Assembleia de Deus, né, a chama pentecostal, né? Foi lá na Fazenda Lagoinha, Itapajé. Pastor João Marcos, tem museu assim do Templo Central, da história? Tem museu. Existe livros já feitos? Tem livros escritos. Tem um livro do centenário da Assembleia de Deus. O escritor é até como é o nome dele aqui, me fugiu aqui, rapaz. Seu Que Castro. É meu amigo, ele. É escritor, não é? Daqui a pouco pedir para a direção aqui olhar na internet aí. Procura aí, direção. Procura aí um auxílio aí. Sobrenome dele é Castro. Pronto, foi quem escreveu. E tem um museu da Assembleia de Deus, né? E ele é quem cuida de todo o acervo, né? Da história da Assembleia de Deus. Esse museu, ele fica na capital, Fortaleza? Eu acho que, se não me foge a memória, ele fica... Ele leva ele esporadicamente para algumas exposições, mas fica em Messejana. Ele tem um local lá onde ele guarda todo esse acervo, né? Pronto. Carlos Castro, lembrei agora. Carlos Castro. Procura aí em casa, viu, pessoal? Carlos Castro. Tem um livro da Assembleia, com a história do centenário da Assembleia de Deus, escrita por ele. Inclusive, ele pegando depoimento de muitos filhos de pioneiro e de alguns pioneiros. É uma história belíssima. Eu gosto de história. Muito bom. Até porque o nosso Deus é um Deus historiador. Se você vai pegar os primeiros livros da Bíblia, isso é histórico. Então, Deus, ele conta a história. Né? É muito importante a história. Porque um povo sem história ou sem memória, né? Sem memória. Interessante. Aí, para conseguir esses livros, é fácil pela internet? Sim. Carlos Castro, é fácil encontrar. Tem as livrarias aí. Hoje em dia, a internet favorece facilitou muito né? Facilitou muito, né? Você tem aí... Interessante. Para muita gente que não conhece, acha, quem não convive dentro da igreja, as igrejas evangélicas, né? Principalmente no Templo Central, conhecer um pouco da história é muito interessante. O templo que fica aqui na cidade de Pindoretama, na Marechal Castelo Branco, né? 11. Tem quantos anos o templo? Tem noção, assim, a igreja em si? Olha, o primeiro... A igreja foi autonomizada aqui, se a memória não me falha aqui, foi em 93. Ela foi autonomizada, mas o templo já... Deixa eu interromper o senhor. Antes. Pronto. Explicando pro pessoal de casa, o que é autonomizar? Autonomizar, perdão. Porque é o seguinte, Pindoretama era ligada primeiro a Cascavel, né? Depois ela passou a ser ligada ao campo de Caponga, certo? Aí, em 93, ela recebeu a autonomização de ser campo também. Então significa campo. Aí foi enviado um pastor, que foi o pastor Antônio Cesário de Melo, que foi o primeiro pastor dela autonomizada, né? Como campo, certo? Aí o segundo foi o pastor Adroaldo e o terceiro
Mas o pastor João Marcos. como história de Pindoretama, começou ali naquela rua ou já existia em outro local? A sede era lá ou não? A história, o primeiro templo erguido no município de Pindoretama foi a congregação do Coqueiro. Coqueiro do Alagamar. Coqueiro do Alagamar. Foi o primeiro templo erguido aqui no município de Pindoretama. Tanto é que a gente considera a congregação mãe de todo o campo de Pindoretama é Coqueiro do Alagamar. Ainda está lá, nossa congregação, uma bênção. Agora, recente, já saiu mais uma filha dela, que foi o Coqueirinho, né? Coqueirinho, que está lá, uma igreja também muito abençoada. Mas o primeiro templo erguido da Assembleia de Deus, Templo Central, no município de Pindoretama, foi Coqueiro do Alagamar. Coqueiro do Alagamar, que tem um dirigente lá, um pastor lá dirigindo? Hoje o dirigente lá é o presbítero Manassés Anjos, até o nome do homem tem anjo no meio. Manassés Anjo. Tá vendo, gente? Olha, você que tá aí ouvindo o nosso podcast, o nome é Fala Pindoretama. São assuntos de Pindoretama que você não sabe. Olha, já fica sabendo aí, né, pastor? Coqueiro do Alagamar foi a primeira igreja do Templo Central e logo após houve a mudança para o centro da cidade, é isso, né? Isso, aí foi construir foi doado um terreno ali onde hoje é a sede, né? E foi construído congregações e aí saiu se espalhando. Do Coqueiro saiu para Tiús. Do Coqueiro saiu para Tiús. Saiu para Tiús também. Um distrito de Pindoretama. Dentro de Pindoretama. E aí saiu. O trabalho saiu. Porque a Assembleia de Deus trabalha muito nessa questão de centralizar, né? Abrir portas de trabalho. Daqui a pouco eles começam a salvar, constrói-se uma congregação. E aí o trabalho vai... O projeto é esse, você construir e acomodar as pessoas salvas num local ali. Local, né? Onde elas estão, né? Facilita, né? Porque a igreja vai onde está o povo, né? Pronto. Então a gente não centraliza em um local só, né? A gente vai construindo congregações. Começa com a porta de trabalho, daqui a pouco o trabalho vai crescendo, compra-se um terreno, constrói uma congregação, coloca-se um dirigente, supervisor, e aí o trabalho do Senhor vai crescendo. Então, hoje, Pindoretama são 12 congregações, todas prédios próprios, não tem nenhum prédio alugado, e mais uma sede. Pronto. Gente, é muito trabalho, né? Olha, vamos interromper aqui um pouquinho. Tá chegando para nós aqui agora. Gente, pastor, você vai gostar. Pastor vai gostar, né? Que uma coisa que nós gostamos de fazer, além de orar e ir para os cultos, né, estar ali junto, é de comida. Olha aí quem tá aqui junto com a gente. Teu nome é? A Renata. A Renata é lá da açaiteria Benjamin. Tudo bom, Renata? Tchau, pessoal de casa. Obrigado, Renata. Valeu, minha querida. Benjamin, gente, que coisa show, pastor. O negócio aqui tá bem recheado, não tá? Gente, olha isso aqui, pessoal. Que coisa show, que legal. Aqui nós vamos ter que depois queimar muita caloria. Viu? Pois é. É uma coisa que o cristão gosta de fazer também, é comida, né? Comida é muito bom. Gente, a açaiteria Benjamin... Estão servido um açaí. Olha aí, né? Tá vendo? Gente, olha, a açaiteria Benjamin fica no shopping de Cascavel. Tem uma loja no shopping de Cascavel e tem uma loja no centro de Cascavel também, na Avenida Chanceler de Queiroz. Fica ao lado da Caixa Econômica, o Banco Caixa Econômica, bem ao lado, encostadinho. E tem também uma loja de açaiteria Gelatos no centro de Pindoretama. O nome da loja lá, da açaiteria Gelatos, claro, deixa eu ver como é lá, açaiteria Avenida. A açaiteria Avenida em Pindoretama. Gente, é muito bom. Eu não posso deixar de experimentar isso aqui para você, porque eu vou experimentar por você que está em casa. Mas tá feito o convite. Vem para a açaiteria Avenida, que é gostoso demais. Daniel tá me ouvindo, tá ali no estúdio, ali só gravando. E aí, quer uma coisinha? Quer uma coisinha, Sibeli? Pastor, fica à vontade, viu? Meu amigo, agora como é que a gente vai fazer? Nós vamos ter que dar uma pausa aqui para começar a sair. Pois é. Quem sabe aí é a diretora do programa, ela quer dizer alguma coisa. É porque como é que nós vamos... Pois é, gente. Aqui falando ao mesmo tempo. Vamos ter que comer, senão isso que vai, né, derreter, né? Também? Pois é, a gente volta já. Pera ainda, viu, pessoal? Volta já. Volta já, pessoal. Vocês vão comendo o açaí de vocês aí também em casa.
Pois é, pastor João Marcos, são muitos os assuntos, são muitos, né? São muitas emoções. São demais. A gente estava aqui falando na interna, né, que o pastor não para, né? O pastor não para. Daqui a pouquinho o pastor tem um compromisso, daqui a pouquinho. Mas, pastor, eu quero saber, vamos encerrar daqui a pouco o assunto, mas quando é que para? Quando é que dá um descanso? Quando é que não? Hoje eu vou dar um descanso, umas férias para mim e para minha esposa. Quando é que acontece isso? Irmão Lemos, é assim. Claro que o pastor tem que saber, ele tem que saber administrar a sua vida, né? Verdade. Claro que ninguém é máquina, né? É uma hora que a gente precisa parar um pouquinho, né? Então você organiza a sua agenda, a sua vida. E eu sempre que posso, eu dou uma escapulida, né? Eu dou uma saídazinha com a esposa. Hoje, só eu e a esposa, né? Em casa, né? Um cachorro e um gato, né? Então, só cria um cachorro e um gato. Porque os 3 filhos casaram, né? Graças a Deus. Então, mas aí a gente organiza. Quando eu consigo, né? Um local para sair, né? Aí eu comunico só com o pastor da igreja, né? Que eu vou dar uma saída e a gente sai, descansa um pouco, né? Mas trabalho não falta. Na obra de Deus, nunca falta trabalho. A igreja, ela cresceu. São muitas realidades dentro da própria igreja. Trabalhos, cultos, né? Visita em lares, eventos, né? Desde casamento, aniversários. Então não falta trabalho. Se o pastor fosse máquina, ele trabalhava 24 horas. Ei, mas não descansava. pode, né? Mas assim, mas tudo parte da questão do próprio pastor. Ele tem que saber administrar isso. Porque, irmão Lemos, é uma coisa que a própria Bíblia ensina, né? Você tem que cuidar primeiro da sua casa, da sua família. Então, o que é prioridade para mim? Isso eu aprendi na minha formação ministerial, né? No Tempo Central ali em Fortaleza. E a gente participou de muitos seminários e nos ajudou a compreender melhor essa questão das prioridades da nossa vida. Então, eu me lembro de um seminário que a gente participou com o pastor Antônio Gilberto, falando sobre a vida do obreiro. Primeira coisa, ele tem que ter comunhão com Deus. Então, a prioridade, até porque é mandamento, amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Primeiro, a minha comunhão com Deus. Depois, a minha esposa. Porque o que será do obreiro sem a esposa do lado, né? Então, eu tenho que cuidar da minha esposa. Eu tenho que cuidar também dos meus filhos. E depois da igreja. Porque a própria Bíblia diz, se eu não governar bem a minha casa, como eu cuidarei da igreja do Senhor? Então, a gente precisa saber administrar tudo isso. Tem desafio? Tem, mas é perfeitamente possível. Então, a gente acha tempo para tudo, né? E também diz que tempo é questão de prioridade. No momento que a gente prioriza, a gente vai arrumar um tempo, com certeza. Bom demais, bom demais. Esse papo tá muito bom. A gente já aqui experimentou, né, pastor João Marcos, o açaí do Benjamin Açaiteria. Rapaz, que açaí, viu? No intervalo aqui, pessoal, no intervalo do nosso podcast, tivemos que parar um pouquinho aqui, que eu não tava dando não, para ficar conversando e degustando aqui o açaí. Eu vou até perguntar quando é que vai ter outro podcast aí, porque vai ter uma açaí, né? Tá vendo aí, direção? A direção do programa que vai já dizer pro pastor aqui, né, direção? Quero mandar um abraço para Silvia, ela é a que gere toda a empresa, né, do Benjamin Açaiteria, do Gelatos e Açaí, com 3 lojas, uma em Pinduretama e 2 em Cascavel. Bom demais, pastor. Minha esposa é fã da açaiataria dela lá em Pinduretama, viu? É cliente fiel lá. Da Silvia. Um abraço, Silvia, né? Para você também. Muito obrigado pela parceria, nossa amiga Silvia. Pastor, agora a gente vai. Vou só divulgar aqui já, pessoal. O pessoal de casa, a direção pediu para fazer isso aqui, ó. A gente vai anunciar agora um sorteio que vai estar acontecendo no próximo podcast. Nosso próximo programa. O que nós iremos estar sorteando, pessoal? Vamos sortear aqui um momento de beleza para a mulher. Vai ser uma escova e uma pranchinha, não é isso? Né, diretora? Pronto, só a voz dela ali. Com uma cabeleireira a domicílio, com a Mirelli. É estética feminina aí com ela mesma, o cabelo é com ela mesma. Então a Mirelli, estaremos sorteando aqui um dia de tratamento de beleza no cabelo da mulherada. E a gente vai estar sorteando
no próximo podcast. É o seguinte, você que está assistindo o podcast, comenta aí embaixo aí nos comentários. Como é que é, diretora? Como é que é? Eu assisti o pod. Você tem que escrever lá. Eu assisti o pod e já está concorrendo a esse procedimento estético nos seus cabelos. Pela nossa amiga Mirelle, aqui a parceira forte também do nosso Fala Pinoretama. Então é o seguinte, assistiu, comenta aí embaixo. Eu assisti o pod e já está concorrendo. No próximo programa a gente vai estar divulgando quem ganhou aqui o nosso sorteio. E pastor, agora a gente vai um bate-bola, tá certo? Bora lá. Vamos lá, tá preparado? Eu já fui bom de bola, agora é só almôndegas. Bate-bola. Pastor, vamos falar. Vamos lá, é coisa rápida, viu? Vamos lá. Se você fosse pastor, se você não fosse pastor, o que seria? Difícil. Porque eu seria. Porque o chamado de Deus é tão forte. Mas eu continuaria na minha profissão e estou, né? Representante comercial. Se eu não fosse pastor, eu continuava com ela. Mas Deus não quis isso, tá? Não, Deus chamou para a área ministerial e eu sou feliz. Pronto, uma pessoa que vem na mente agora. A minha mãe, minha querida mãe, foi quem me ensinou, quem me fez decorar os primeiros versículos da Bíblia. Eu não sabia ler e esses versículos marcaram a minha vida. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, verso 1 e 2. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, muitas moradas. Eita. Então, assim, é a minha mãe, a mãe da gente, é difícil esquecer. Muita gente especial na minha vida, né? Minha esposa, meus filhos, meu pai, mas a minha mãe, realmente... Muito bom. É a primeira pessoa que vem na minha mente. É emocionante você falando assim, viu? Parabéns. Vamos lá? Uma música. Quando eu era... Luiz de Carvalho. Quando eu era pobre, miserável, pecador, o Senhor estendeu a sua mão para mim. O pastor canta, viu, pessoal? Ele canta, viu? Ele canta. Então essa é a música, Luiz de Carvalho. Luiz de Carvalho. Quando o Senhor estendeu sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão. Quando estendeu sua mão para mim. Eita glória. Bom demais. Pessoal, Pastor João Marcos, CD aí, viu, gente? CD na praça vendendo aí, ó. eu sou da época do bolachão ainda, rapaz. Do vinil. Como é que é? Vinil. Bolachão. Meu Deus. Meu Deus. A Bíblia é? A Bíblia é a infalível, inerrante palavra de Deus. Uma palavra para a família. Devemos amar a nossa família. O amor é o vínculo da perfeição. Se eu não amar... 1 Coríntios 13, né? Serei como um sino, aquele som melancólico. Amar a família. O pastor, ele toca no coração da gente, viu? As palavras dele. Deus é? Deus é amor. Glória a Deus. Um versículo bíblico. Eu tenho 2 versículos que marcaram muito a minha vida. Esse que minha mãe me ensinou, né? Eu já citei. Mas tem um que me marcou muito, que foi eu ouvindo meu pai recitar ele nos cultos de Santa Ceia, que isso acontecia muito antigamente, né? Salmo 27, versos 3 e 4, né? E diz, mas é um versículo só, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmo 27, verso 4. Bom demais! Qual o livro você recomenda? Tem muitos livros muito bons, mas eu vou recomendar o livro dos livros. A Bíblia. A Bíblia Sagrada. O livro mais lido no mundo. Acredito que é uma biblioteca, a Bíblia, né? Que ela é composta de 64 livros, mas eu recomendo, para me recomendar, leia a Bíblia. Ó, o conselho, viu, pessoal? Leia a Bíblia. O que você diria se você tivesse naquela época? O que você faria? Deixa eu ler aqui, diretora. Pera aí, diretora. O que diria para você mesmo se tivesse 20 anos?
Tenha mais juízo. Eu pensei em outra coisa, mas... É porque tem que ser sincero e verdadeiro. Com 20 anos a gente não tem a maturidade de hoje, né? Hoje, com quase 60, com 20 anos, eu tenho mais juízo. Bom, pastor, se eu tenho... Desculpa, eu nem perguntei a idade, mas... 58, vou fazer agora, dia 22 de agosto. 22 de agosto. Agora, esse mês. A igreja, ó, prepara, viu, o presente. 58 anos. Bom demais, eu gostei dessa aqui. E pra fechar, pastor, um conselho pro pessoal de casa que tá assistindo a gente aí. Um conselho, né? Diz o povo aí fora, se o conselho fosse bom, não se dava. Mas isso é mentira, viu? Isso é mentira do diabo. Verdade. Um conselho bom. Procure conhecer melhor a Deus. E como fazer, pastor, para conhecer melhor a Deus? Estudando a Bíblia. A Bíblia revela Deus. É um conselho que eu deixo para todos que estão me ouvindo. Procure conhecer a Deus. Depois que você conhece a Deus de verdade, jamais você será a mesma pessoa. E o que fazer, pastor? Eu repito. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Você vai conhecer esse Deus grandioso. É um conselho que eu dou. Pois é, pastor, chegamos ao final e não pode sair daqui sem os nossos presentes. Pessoal, pegar aqui, peraí, só um momentinho. Eu tenho aqui umas coisas boas que vem de Pindoretama. E o que é que a nossa terrinha mais tem? O pastor vai tirar e vai mostrar pro pessoal de casa. Coisa boa, ó. Rapadura. Benção. Rapadura e tem... Depois do almoço é coisa boa. E também tem carimã, carimã, né? Eu vou saber quem é uma pessoa que faz um bolo delicioso de carimã. Bom demais, bom demais. E também cajuína da terra. Eita, a nossa bem geladinha, hein? Isso é bom demais. Depois do almoço. O pessoal de casa tá pensando que era aguardente, não, viu, pessoal? Não, pense isso não. Cajuína. E, ó. Cajuína direto da terra. E a nossa amiga, olha, o mercadinho do Dalmi, no Pratios 2, ofereceu os presentes pro senhor, Dalmi do Pratios 2, com a Elisângela. Um grande abraço para vocês, pessoal. Obrigado aí pelos presentes. E eu tenho certeza que o pastor vai gostar disso aqui demais. O pastor gosta muito de coisa regional, né? Gosto. Rapadura. Eu sempre gostei muito dessas coisas. Pindoretama é conhecida como a terra da rapadura, né? A maior rapadura do mundo, então é isso mesmo. Verdade. Pois é, gente, estamos chegando ao final do nosso podcast Fala Pindoretama. Nosso primeiro podcast não seria diferente. Teríamos que chamar essa pessoa, João Marcos, pastor João Marcos, para participar junto com a gente. Eu quero agradecer o senhor demais, de todo o coração. Estou muito feliz por você estar aqui junto com a gente, né? Com a nossa diretoria. Eu quero mandar um abraço para a nossa amiga Cibele, a diretora do programa, do podcast, e o nosso operador de câmera aqui, o Daniel, que é o operador de câmeras e tudo mais. Fica à vontade para... Pronto. Quero primeiro também agradecer, né? Agradecer pela lembrança, por ter me convidado, dizer que foi uma alegria bem grande poder estar com vocês aqui. O Lemos, que é um amigo, né? Que encontrei aqui em Pindoretama. Somos, pessoa do nosso coração. A Cibele, Daniel também, casal especial, maravilhoso. Deus abençoe vocês nesse projeto. E aquilo que a gente puder contribuir, estamos aqui para juntar forças. Muito obrigado a todos que vão assistir, né, que assistiram esse podcast, que um pouco da minha história possa ser bênção na vida de vocês também. Foi um grande prazer, um abraço a todos, que Deus abençoe vossas vidas, em nome de Jesus. Pois é, quero agradecer também a todos os nossos colaboradores e patrocinadores do programa, e você que quer ajudar aqui o Fala Pindoretama patrocinando, tá bom? Entra aqui em contato mais uma vez com o nosso telefone e também o nosso Instagram, tá bom? Não perde, não. Vai ter muito mais novidade pela frente aí. Obrigado a todos pela paciência, pela cooperação, pelo carinho. Fiquem com Deus e tchau!